sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde! Está no ar mais um programa TV Sintese. E no programa de hoje você vai ver como ficou a aprovação do projeto de lei que acabou de ser votado pela Assembleia Legislativa do início da retomada da carreira dos professores. E você, professor, e você, professora, não pode perder a entrevista com o vice-presidente do Sintese, professor Roberto, que vai explicar tudinho, tintim por tintim, para que você possa saber como vai ficar a sua carreira daqui para frente. Não saia daí, a TV Sintese volta num sopro. Olá, boa tarde! Esse é o nosso jornal TV Sintese Notícias, que traz os últimos acontecimentos que mais interessam aos professores e professoras de Sergipe. Na última terça-feira, dia 3 de julho, os deputados estaduais se reuniram em audiência na Assembleia Legislativa para aprovar a lei de retomada da carreira dos professores. A partir das 10 horas da última terça-feira, os professores e professoras fizeram vigília na Assembleia Legislativa pela aprovação das emendas dos professores no projeto de lei que pretende iniciar a retomada da carreira do magistério estadual. Como foi colocado na Assembleia do dia 28 de junho, o projeto enviado pelo governo apresentou problemas e a categoria deliberou pela inclusão de 2 emendas. Nesse dia, mais um dia de muita luta. Assim, nós estamos num processo de destruição da carreira que vem de 5 anos. Agora, nesse momento, a gente vive 2 semanas intensas de negociação, de reuniões, de assembleia, de discussão, que culmina no dia de hoje da Assembleia. Para nós tem um ponto que pode ser considerado importante para o magistério, que é ser aprovado hoje a tabela que inicia a retomada da nossa carreira. A gente está sendo aprovado aqui uma tabela que vai retomar a carreira de 6% a 15%. Uma tabela que varia de 40 a 100, está sendo retomada agora de 6 a 15. É o início desse processo. Estaria sendo discutido também hoje aqui a lei, a emenda que garanta a retomada da nossa carreira na integralidade. O governo foi colocado aqui que esse debate sobre a retomada da carreira na integralidade fica para agosto, depois do retorno do recesso. Para nós isso é apenas a certeza de que a nossa vida é lutar. Ou seja, estaremos de volta em agosto aqui nesse espaço, estaremos de volta em agosto numa discussão pela garantia da nossa carreira para que o governo futuro, que venha assumir o governo a partir de janeiro, tenha como pauta recuperar a carreira do magistério, porque essa vai ser a nossa luta, retomar a carreira na integralidade. Começamos hoje, chegando a 15% para doutorado, e vamos continuar em agosto discutindo a garantia dessa carreira e, sem sombra de dúvidas, o próximo ano será de muito mais luta. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos entrevistar agora o vice-presidente do Sintese, professor Roberto. Essa é a nossa luta de cada dia. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta. Aqui conosco no estúdio o vice-presidente do Sintese, professor Roberto. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, vamos logo ao que interessa. Na última terça-feira, dia 3 de julho, os deputados votaram a emenda da retomada da carreira dos professores e professoras. Então vamos aqui relembrar as 2 emendas. A primeira estabelece que o projeto de lei deve ter como parâmetro para a real retomada da carreira do magistério o que estabelece o artigo 3º pela Lei Complementar 250/2014,
quanto às diferenças salariais a partir da qualificação profissional entre o nível médio e os demais, que eram de 40% a graduação, 50% pós-graduação, 62% mestrado e 100% doutorado. A segunda emenda diz respeito ao índice de início da retomada da carreira. O governo propôs 10% e a categoria deliberou em assembleia que esse percentual deve ser de, no mínimo, 15%. Portanto, professor, como é que ficou essa situação? Veja, a primeira emenda, nós tivemos dificuldade na negociação com o governo. O governo não aqueceu a proposta apresentada pelos professores do texto, de mudança no texto da lei, no sentido de deixar claro que os professores estavam ali iniciando um processo de retomada da carreira. E só para que todos compreendam, a carreira é uma lei que foi aprovada em 2001, é uma lei que valoriza os professores por tempo de serviço, ou seja, a cada 3 anos, por reconhecimento ao serviço prestado à sociedade, o professor tem 1% de aumento da sua remuneração, e valoriza também os professores pela formação acadêmica, né? Uma vez que nosso principal instrumento de trabalho é o conhecimento. Ou seja, a primeira emenda é para deixar claro que estava iniciando o processo de retomada da carreira. Essa emenda, o governo entendeu que, da forma como o sindicato apresentou a proposta, não estava convencendo a Procuradoria do Estado, a Procuradoria tinha divergência, e por isso que o governo, o secretário da Administração, Planejamento e Gestão, discutiu conosco que era necessário continuar as negociações. E dialogou com o presidente da Assembleia, o deputado Luciano Bispo, e o líder do governo, o deputado Francisco Alberto, no sentido de continuarmos a negociação com o governo e a Procuradoria, para que pudéssemos encontrar, junto com o Sintese, o governo junto com o Sintese, pudesse encontrar um texto que deixasse claro essa política de retomada da carreira para os próximos anos, porque o que está sendo retomado agora é uma parte da carreira que foi destruída pelo governo atual, né? E os deputados, assim que voltarem do recesso parlamentar, votariam essa emenda. Então, essa primeira emenda, ela não foi votada na última terça-feira, uma vez que há divergência da Procuradoria do Estado em relação à proposta apresentada pelos professores aprovada em Assembleia. A segunda emenda, que é a questão da tabela, que inicialmente o governo apresentou uma proposta muito rebaixada, 10%. A partir dos estudos que nós realizamos dentro do Sintese, nós verificamos que, se aplicasse da forma como está, o professor com doutorado teria redução de salário. E por quê? Porque hoje, o professor com formação em nível médio, o professor com formação superior, pós-graduado e mestre, estão todos recebendo a mesma remuneração. Porque o governo destruiu a carreira. O que é destruir? Não respeitar esses percentuais pela formação acadêmica. Então, o que está se retomando é exatamente começando a respeitar essas diferenças. Tá? A proposta de 10%, como o doutorado ainda estava acima do piso, aplicando 10% teria redução de salário dos professores com doutorado. Então, os estudos que nós realizamos, que levamos para apreciação dos professores em assembleia, é que, no mínimo, aplicando 15% no mínimo, ninguém teria perda, teria ganho, inclusive os professores com doutorado. Na última terça-feira, inclusive, nós realizamos também uma assembleia da categoria e mostramos um estudo que nós realizamos com a tabela de 15%, os ganhos nominais que o professor teria, considerando, evidentemente, apenas aqueles direitos que é comum a todos os professores, que é o caso do vencimento básico, o triênio e a regência de classe. Então, é um ganho pequeno ainda para a perda que os professores têm acumulada, e nós temos 5 pisos salariais não pagos pelo governo, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018. Então, há uma dívida enorme do governo com os professores. No estudo que o governo apresentou para o sindicato, o impacto mensal
na folha, se retomasse integralmente a carreira hoje, seria em torno de 44 milhões mês a mais na folha. O governador Belivaldo deixou claro que era impossível o governo atender essa demanda integral da categoria nesse momento, em função da crise financeira do Estado, das dificuldades financeiras, e apresentou essa proposta de 10%, mas com problemas, uma vez que teria problema para o professor com doutorado. Então, a categoria entendeu que, no mínimo, aceitaria 15%, porque não teria perda para ninguém. Essa proposta, o governo acatou. Tá? Na segunda-feira passada, nós tivemos audiência com o governo. Inclusive, em pleno Jogo do Brasil, nós estávamos em processo de negociação. Uma disputa também. As pessoas assistindo o jogo e a gente negociando. Mas o governo aqueceu, a própria comum, depois de muito debate, porque havia também um estudo do governo para manter os 10% e ter um pequeno acréscimo apenas para o doutorado, que na nossa avaliação era ruim, porque diferenciava os professores, e a gente quer uma política de retomada efetiva do plano de carreira que foi destruída, mas com uma política que iguale, que trate todos com igualdade. Existe uma diferença entre você reconhecer e diferenciar. Né? Então não se pode diferenciar. O reconhecimento é da formação, quando ele se prepara, quando ele faz uma pós-graduação, um mestrado, isso é o reconhecimento. Agora, a distinção é você dar aumento para um e não dar para outro. Exato, exato. E essa proposta do governo nós não aceitamos. Nós deixamos claro, esse tipo de proposta a categoria com certeza não vai aceitar. Porque nós conhecemos muito bem o perfil dos professores. Né? Os professores têm muita solidariedade. Né? Nós tivemos situações no passado que o governo, na época, Albano Franco, por exemplo, queria dar um abono apenas para os professores da ativa. Em Assembleia, nós deliberamos receber menos para os aposentados também ter o direito ao abono, para não ter diferenciação. Porque isso é um perfil muito peculiar dos professores da rede de Sergipe. A solidariedade, que todos ganham, todos perdem, mas nunca diferenciar um ganhar e o outro perder. Então, esse perfil, a gente tem muita tranquilidade de negociar em função desse perfil dos professores. Então, nós deixamos claro que não era uma proposta que os professores não iriam aceitar, né, diferenciação, e o governo, no fim, acabou acatando a proposta dos 15%. Essa tabela ela foi enviada para a Assembleia na terça-feira mesmo e aprovada pelos deputados. Ela entra em vigor a partir de dezembro, no mês de dezembro, mas que nós avaliamos que é o início de um processo de retomada da carreira. Tem uma dívida ainda muito grande por à frente. Nós temos, e deixamos claro isso para o governo, além do reajuste do piso todo ano que terá, é preciso também ter um movimento por parte do governo de acrescer alguns percentuais de retomada da carreira. Os professores têm o que receber muito e o governo que pagar muito. Né? Em 2019 nós teremos um novo governo, né? O atual governador está aí se postando aí para reeleição, mas tem outros candidatos aí nas pesquisas também se apresentando e com possibilidades. Então nós teremos um novo governo, ou atual, um outro governador, mas que está claro para os professores que nós continuaremos a partir de janeiro uma luta pela manutenção do piso, pelo respeito ao piso a partir de 2019, mas também pela recuperação da carreira. Além do piso, também se estabelecer um processo de recuperação, porque esse é um direito que nós não vamos abrir mão. Né? A carreira é um reconhecimento pelo tempo de serviço e um reconhecimento pela formação. E esse reconhecimento, na nossa avaliação, ela é fundamental. Porque é muito ruim a política que o governo Jackson e Belivaldo implementaram durante esses anos, de não reconhecer esse direito dos professores. Porque isso desestimula o professor a estudar. Né? Porque eu estou estudando, estou fazendo mestrado, estou me especializando. Qual é o reconhecimento que eu vou ter? Nenhum do Estado. Isso é muito ruim. E porque a especialização do professor, quem ganha é o estudante. Né? Quem ganha é a educação. Porque eu vou estar muito mais preparado para estar em sala de aula, trazer novidades, estimular o aluno a pensar, a refletir, a produzir. Isso é um reconhecimento
não se estimula ninguém a fazer. Então, a estudar o tempo inteiro. Por isso que é importante essa política de retomada da carreira. A gente avalia que foi importante todo esse processo, foi uma negociação muito cansativa, com muitas audiências. Nós tivemos mais de 7, 8 audiências durante essas 3 últimas semanas, com o governo, com o governador, com o secretário de Planejamento, secretário de Educação, o secretário da Fazenda. Então, mas que entendemos que foi importante esse início de retomada da carreira. Os professores estavam com a carreira totalmente destruída, iniciam um processo a partir de agora. Professor, agora eu queria voltar a um assunto que tem muito tempo que a gente não toca aqui no programa. Como é que está a situação do Fundo de Capitalização de Previdência, que a gente apresentou estudos, tivemos aquela professora que veio, acho que do Rio de Janeiro, e apresentou e defendeu uma tese que era viável a capitalização. Tivemos também o DIEESE, né, que participou, demonstrando que seria viável. Eu queria retomar como é que está esse assunto. Veja, a partir de toda a discussão que nós realizamos, nós entendemos que era importante ter um diálogo mais próximo com a sociedade e realizar um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado, ele correu todo o estado, especialmente as feiras livres. Nós fizemos praticamente em todos os municípios do estado, um ato entregando um panfleto, mostrando que havia possibilidade de capitalizar a Previdência do estado, que esse discurso do governo, que a culpa de não ter reajuste, que a crise do Estado era a folha dos aposentados, que o problema dos aposentados, isso eu acredito que todos ouviram, né? De alguma forma, em programas de rádio, televisão, todos ouviram o governo tentando justificar a crise do Estado, o atraso do pagamento dos servidores, que era a folha da Previdência. O problema é a Previdência, ou em outras palavras, o problema é a folha dos aposentados. O aposentado está gastando muito. Esse era o discurso que o governo deixava claro. A partir dessa situação, nós entendemos que era preciso estudar melhor, compreender melhor essa história da Previdência. Daí a avaliação que o Conselho do Sintese fez de contratar uma assessoria, né? E nós contratamos a professora Mirelle Malaguti, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma especialista em regime de previdência, então é uma pessoa que estuda muito, e inclusive já fez estudos no regime de previdência do Rio, Rio Grande do Sul e vários outros estados, então tem conhecimento de causa. E a Mirelle, de fato, apresentou o que é possível. É possível de onde tirar o dinheiro para estabelecer uma política efetiva de capitalização. E nós, inclusive, tivemos uma reunião da professora Mirelle com o governo. Nós conseguimos marcar uma reunião, nós conseguimos marcar uma fala pública dela no Tribunal de Contas, mostrando de onde tirar o recurso, de onde buscar a fonte de recurso para capitalizar a Previdência, mas não resolveu. E aí a ideia surgiu de fazer o abaixo-assinado, porque era uma forma de dizer, a sociedade está pedindo para capitalizar a Previdência, para ver se resolve essa situação. O governo continua sem fazer nenhum tipo de movimento, no sentido de capitalização, mas que a gente avalia que essa ação do Sintese ela foi importante politicamente, porque também de um tempo para cá, a gente tem tido muito pouco usado o discurso de que a culpa são os aposentados, porque a gente demonstrou concretamente, com dados reais, com estudos das finanças do Estado de Sergipe, que é possível capitalizar. Depende de vontade política do chefe do Poder Executivo. Se quiser, dá para fazer. Tá vendo aí? Por isso que é importante você que é professor se aproximar do Sintese, se afiliar e participar da política da história do nosso Estado. Professor, muito obrigado por sua presença e volte mais vezes. Voltaremos. Bom, pessoal, e a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade.